Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Boa tarde a todos. A ideia não é realmente um debate do ponto de vista de ideias antagônicas, não converso muito com o Juliano. O Juliano conhece muita matéria, a gente sabe que tem um enfrentamento grande de questões, mas isso não é fruto da boa ou má vontade de segurado ou segurador, mas sim porque nós estamos com um mercado muito grande, em crescimento muito rápido, e isso vai gerar o que a gente chama de dor do crescimento. A gente vai ter que aprender, amadurecer e enfrentar algumas técnicas. A minha ideia hoje, já feita essa contextualização para o Juliano, muito bem feita, onde a gente consegue entender o cenário onde estamos inseridos, agora trazer ainda algumas reflexões, algumas provocações, sim, das problemáticas que esse tema certamente enfrentará. A gente sabe que a sociedade de riscos ela se adequa e muda com o passar do tempo e, consequentemente, o seguro também muda, tentando encontrar quais são as mazelas sociais, quais são as preocupações que os segurados têm para que possam se acautelar. Então, os tempos vão passando, algumas situações que antes eram um risco, hoje talvez não sejam, até por conta das próprias tecnologias empregadas na atualidade, mas às vezes, ironicamente, por essas mesmas tecnologias, outros riscos surgem. Então, não é diferente do seguro do agro, realmente é um seguro que, como eu digo, há não muito tempo atrás era um seguro que não atendia os anseios do segurado, era um seguro que despertava pouco interesse de estudo, até porque a gente entendia que ele não era um produto bem elaborado pelas seguradoras. Eu, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, discutia isso na Farsul, da necessidade de nós termos lá um apoio para que as seguradoras entendessem a necessidade de criar produtos específicos que realmente atendessem os anseios do produtor rural. Por que eu digo isso? Porque há não muito tempo atrás não havia o estudo que você tem hoje, né? A própria atividade agrícola não tinha, talvez, essa formatação tão empresarial que a gente se vê hoje. É uma atividade econômica desenvolvida como uma empresa a céu aberto, mas uma empresa. E existe muito mais estudo atual, então os seguros, pelos dois lados essa questão foi se atualizando. As seguradoras começaram a entender mais do seguro, consequentemente conseguem delimitar melhor os riscos, entendem quais são as preocupações que aquele agricultor tem. E não muito tempo atrás eu dizia, seguros de maçã, de banana, de algodão ou de soja, não tinha muito estudo de diferenciação. Isso há não tanto tempo atrás assim. Hoje tem. Hoje se eu planto uva aqui e uva da Bahia, é diferente, é o mesmo cultivo, mas nós vivemos num país, primeiro, com áreas agricultáveis gigantescas. Segundo, com cultivos extremamente variados. Terceiro, com condições climáticas extremamente variadas dentro do mesmo país. Então, esse estudo dentro disso, na área dos seguros, que passa para o estudo das possibilidades, estatística, não é tarefa fácil. Num país como o nosso, isso não é realmente fácil. A gente vê o exemplo, Estados Unidos e Europa levaram 20, 30 anos para amadurecer esse produto. Nós estamos aqui, o Juliano bem comentou hoje, acho que faz 5 anos que o seguro do agro é uma realidade que ele vem realmente movimentando. Ele vem crescendo em números exponenciais, aí, triplicando nos últimos 5 anos os números. Então, ou seja, é tudo muito rápido e o mercado vai precisar reagir e estudar também rapidamente para entender. Eu vejo hoje que está muito bem representada a figura dos corretores de seguros. Eu tenho dito já há algum tempo, o corretor precisa ter uma atividade especializada, não há muito mais espaço para o generalista. Claro, pode ser uma corretora multidisciplinar, mas há necessidade de profissionais entendendo daquele segmento, especialmente em segmentos específicos, como o agro, o ambiental, o próprio risco de engenharia, o responsabilidade civil dos profissionais. O corretor tem que entender para poder captar quais são os problemas do segurado e buscar para ele um seguro que realmente vai atender os anseios dele. Então o mercado pelos dois lados, como eu dizia, ele vem crescendo. A agricultura, a técnica de precisão, dá mais níveis de estudo mais organizados para que as seguradoras consigam mensurar o risco. As seguradoras se aprofundaram e estudaram. Há não muito tempo tínhamos 5, 6 seguradoras, hoje temos 15, 20 seguradoras trabalhando com agro, ou seja, é evidente essa migração e este interesse. Porém, esse crescimento desordenado ou mais rápido que se esperava, ele gera uma série de problemas. O seguro do agro tem algumas questões bem difíceis, né? Cálculo atuarial em cima de evento climático é uma maluquice a gente imaginar. Como é que eu sei se chove, se não chove, se venta, se não venta? Eu posso imaginar um monte de coisa, se bate mais carro, se aquela cor de carro aquele carro é mais roubado, mas isso eu tenho dado. Agora, evento climático, como é que a gente faz esse cálculo? Então não é fácil. Segundo, a gente tem o aspecto da sazonalidade.
que traz uma outra dificuldade também. Aqui, quando tem problema na lavoura, tem problema ao mesmo tempo todo mundo. Não acontece todo mundo bater o carro em março. Não vai acontecer, mas aqui acontece. Deu problema na lavoura, e aí como é que eu arrumo o regulador para ir nas áreas todas fazer a regulação? E aí a atividade sazonal não pode permitir que eu espere, porque eu tenho que colher de uma vez, eu tenho que preparar a terra para plantar de novo, e eu não posso esperar. Então todas essas realidades vieram de balde para cima desse assunto. E aí começou todo mundo a bater cabeça. Então eu digo sempre, se nós chegar contraponto, há acima de tudo um crescimento de mercado que vai nos exigir estudo, vai nos exigir entendimento, porque não é a má vontade, mas ao mesmo tempo que o segurado cria a sua pretensão de estar garantido, ou seja, pô, fiz o seguro, preciso receber. A seguradora também não pode ser uma carteira inesgotável, né, que tenha prejuízo. A gente viu aí números de 6 bilhões de prêmio arrecadado e 8 bilhões de indenização paga. E se a conta não fechar, o que vai acontecer? A conta não sair. O ressegurador vai sair. Não está boa a brincadeira, não tem como seguir com isso. E quem vai perder é todo o mercado. Então nós não podemos ser algoz de lado a lado, entender que o produtor rural também tem que entender que quem faz seguro não quer sinistro. O Juliano bem colocou, que são os princípios mais básicos que a gente tem no seguro. Eu não faço seguro de carro, sai amanhã 250 por hora. Eu não faço seguro de vida, fico torcendo por um câncer. Existe isso. A gente não quer usar, essa é a ideia. Só que onde há seguro, há gente mal intencionada também. Isso acontece em todos os ramos, não é diferente no agro, também a gente verifica isso. E é uma preocupação, uma mazela do mercado de seguros, que aqui eu diria, todos nós estamos juntos. Advogado segurador, advogado segurado, corretor de seguro, todo mundo tem que combater, não só para efeitos de negar o seguro fraudulento, mas para realmente ter uma política pública de coibir esse tipo de postura, porque ele estraga todo o mercado. O seguro mal pago, mal indenizado, encarece para todos nós. Então, ou seja, existem muitos campos de atuação, onde todos caminharemos juntos, em prol de um mercado mais amadurecido. Por outro lado, como eu digo também, seguro é garantia, é tranquilidade. Então, quando eu tenho um produtor rural de boa fé que tem o seu seguro contratado, e frente a uma dificuldade, uma perda exponencial da lavoura, o total da lavoura dele, ele vem só então descobrir que ele não tinha cobertura, e ele é surpreendido com essa notícia, eu sempre digo, não importa, ele pode até não ter razão, não tinha lá, por exemplo, a cláusula 425, a linha B da folha 3, está lá dizendo que não tem. Se ele não entendeu que não tinha, eu sempre digo, o mercado como um todo perdeu. A seguradora deixou de pagar, não é vitória, porque aquele segurado não vai mais acreditar naquele instituto, e isso é o nosso problema de todos nós aqui. Então é tarefa nossa que ele compreenda, pelo menos aquilo que mais substancial existe em matérias negativas, ele tem que entender. Tu entendeu que tem que plantar soja até dia 20 de dezembro? Se tu plantar depois, não vai ter cobertura. E existe uma razão para isso. Tem anos de estudo científico dizendo que se eu plantar até aquela data, as chances da minha lavoura ter sucesso é melhor. Aí o Júlio brincou e disse, mas meu avô dizia que se a folhinha última cai da folha lá e vira a lua, aí é a hora. Bom, tu quer plantar nessa data, tu planta, mas não vai ter cobertura. Porque aquela cláusula tem uma significância, e aí vamos entrar nesse ponto depois. As excludentes, eu tenho algumas cláusulas que eu não concordo particularmente. Acho que, embora possa configurar um descumprimento do contrato segurado, não é capaz de induzir a negativa de cobertura, na minha opinião. Mas esta aqui parece que faz sentido. Tem esse prazo para plantar. Ou a informação inverídica do segurado. Né? Teve pastagem, entrou ou não teve? Não tive. Então, não tinha. O teu solo é tipo 2 ou 3? Não, é 2. O solo é 1. Não tem como um mercado do tamanho do mercado de seguros se estruturar financeiramente se a gente simplesmente achar, como eu digo, que carteira seguradora é um tecido esgaçável que eu posso chegar sempre da cobertura. A brincadeira não vai fechar. Então, assim, a gente fala muito, já falei outras vezes, a falsa função social do mercado de seguros que muitas vezes se aplica ou tenta aplicar e que não cabe no mercado de segurador. O segurador não é casa de caridade. É uma atividade privada que visa assim o lucro, mas antes de mais nada ela faz a gestão de um fundo mutual no qual compõe todo o colégio de segurados. Então, se ela trata com desrespeito à sua carteira, ela está prejudicando todos os segurados. Então, sim, ela tem que ter os seus mecanismos de aferição para poder pagar indenizações justas e deixar de pagar o que não tem que pagar. E aí não tem função social. Pelo menos você tenta colocar, mas é a senhorinha que atrasou 2 dias, pobrezinha, agora roubaram, tá? Sempre é uma senhorinha, aliás, o exemplo sempre é para a gente ficar todo mundo com pena. Bom, né, a gente pode fazer uma vaquinha aqui para pagar, mas não dá para tirar de onde não é previsto tirar dessa vaquinha. Então, por isso eu faço essa defesa e sou advogado de segurados, mas trabalhei 5 anos de seguradora e sempre digo isso, não canso de dizer, a gente trabalha em cima daqueles 2, 3% que dá errado. Mas a gente sabe que a esmagadora maioria das situações são resolvidas silenciosamente. E eu não me deixo contaminar, porque eu praticamente nunca trabalho quando dá certo, eu só trabalho quando dá errado, não tem problema. Mas a gente vai ter primeiro que ter debates de alto nível, não discussões que vão para o judiciário hoje completamente descabidas. Os números que a gente tem é de processo judicial sem aviso de sinistro. Tem companhias que estão perto de 20% esse número. É um absurdo. É o movimento judiciário, o movimento advogados,
nem avisou o sinistro, como é que a seguradora vai adivinhar porque é uma cobertura? E isso acontece. Então, ainda há um espaço grande para nós caminharmos em prol de uma melhoria, para deixarmos para o judiciário que sim, serão discussões importantes, e aqui no agro a gente vai ter essa discussão, porque é um seguro, repito, novo do ponto de vista de uso efetivo, e não só de um implemento para poder ter um custeio, ter um dinheiro no financiamento, eu fazia o seguro e guardava na gaveta. Hoje o segurado está querendo contratar, e está querendo conhecer, e consequentemente, quando tiver problema, ele está querendo usar. E mais do que isso, houve nos últimos anos um implemento de política pública, o PSR, que é o Plano de Subvenção, onde o governo paga lá 20%, 40% dele, mas isso traz consigo também um certo peso social, que olha, estou pagando junto de seguro, eu preciso. Por quê? A pergunta é essa. Primeiro, por que o único seguro que é previsto na Constituição Federal é o agrícola? Que é o artigo 187 e 5 da Constituição. Por quê? Porque é política pública. Existe por trás disso, sim, aqui sim, uma função social importante, que é a segurança alimentar. Então eu tenho um incentivo do governo, eu não pago o prêmio do meu carro, não pago o prêmio da minha casa, nem de nenhum de nós, mas ajuda no prêmio do seguro rural. Por quê? Porque é importante que essa atividade fique mantida. Se o produtor rural não colhe e não recebe o seguro e ainda tem o banco cobrando dele, eu quebrei aquela atividade. Então eu preciso que ou ele colhe, ou ele receba o seguro, que aí ele consegue, pelo menos, não é ter um lucro, não é escravizado, mas ele consegue voltar ao ano que vem produzir de novo. E isso, ao fim e ao cabo, vai fechar um ecossistema de segurança alimentar. Então aqui nós temos uma peculiaridade importante, que é este apoio governamental para que essa atividade se desenvolva a contento. Porém, como eu digo, o segurado também precisa compreender, precisa saber que precisa respeitar o contrato de seguros. A gente vai ter algumas temáticas que eu trouxe, a gente vai deixar aqui no Pinga Fogo algumas questões que a gente está vendo mais complexas ou mais cotidianas, eu diria assim, como falha de manejo, né, uma das alegações importantes. Nesse ponto eu acho que é importante ter um pouco mais de elementos para poder chegar a essa conclusão que essa falha de manejo aconteceu. Não é tarefa fácil, a gente deveria ter para falar sobre um caderno lá da rural, um elemento de prova, como a gente tem com o Spin Over, né, um caderno de obra, um acompanhamento, para poder entender. Tu realmente seguiu o teu projeto agrícola, ou tu resolveu depois, porque tinha seguro, não fazer mais nada? Como é que eu faço? Né? Como é que a seguradora, até para que ela possa realmente dizer, olha, vou te negar para fazer de manejo para aqui. Não tinha manejo adequado, não vou pagar. Senão fica solto, e aí às vezes acontece o segurado entrar e na dúvida acaba se dando, por exemplo, o direito do segurado, e que, repito, não é o nosso intuito aqui. O segurado tem que receber quando tem direito, e não tem quando não tem direito. A questão dos atos, eu já disse, plano de saneamento agrícola não é por nada que existe. Eu recebo toda hora segurado dizendo, mas eu fiz tudo certo, estou plantasse fora do prazo. Na minha opinião, talvez ache outro advogado que vai enfrentar essa. Eu acho, para mim, que não tem cobertura. Está claro qual é o prazo que tem que plantar, e mais do que isso, existe um condão de relação entre o sucesso da lavoura e aquela data de plantio. Agora eu resolvi plantar um mês depois, é difícil, né? Tem todo o estudo por trás. A questão da semente, aí é outro ponto que vem bastante à tona, e aí eu discordo da seguradora, que é a questão do anexo 33 lá, que é basicamente para entender, né? A semente para ter o seu rastreio, para ter a sua contundência, para ser uma semente certificada, como a gente chama, tem duas maneiras. Ou tu tem a compra da semente, a nota fiscal, comprei lá na empresa tal, está aqui minha nota fiscal, beleza, está comprovada a minha origem da semente. Ou o que muita gente faz, que a semente uso próprio, ou seja, eu planto e vou reutilizar no ano seguinte a minha semente. Isso é plenamente viável, aliás, muito comum. Entretanto, existe um procedimento que o Ministério da Agricultura prevê, o mapa, e tu tem que fazer um registro disso, né? Quanto tu vai usar de semente para o ano seguinte? E aí existem algumas diferenças, algumas seguradoras exigem isso com mais rigor, outras com menos rigor, mas o ponto não é esse. O ponto que eu vejo é que muitas vezes esse anexo é feito tardiamente, ou seja, o segurado tarda em fazer. Ele tem 45 dias, ele faz em 50, faz em 80. Mas, entretanto, o Ministério competente, que é o mapa, não deixa de certificar a semente dele. Poderá até multá-lo, eventualmente, por algum descumprimento burocrático ali dentro do Ministério. Mas a semente em si acaba sendo certificada. Na minha opinião, essa situação não poderia levar a uma negativa cobertura. Minha opinião pessoal, porque eu penso que, se a semente for certificada, o que eu fiz? Um descumprimento burocrático durante o mapa que eu atrasei para fazer a certificação dela, mas ela foi certificada. Na minha opinião, é uma filigrana, porque não há para mim como vincular que o insucesso da lavoura se deveu a esses 10 dias, 15 dias, 20 dias de atraso. Não foi isso que levou. Quando tu tem, por outro lado, todo o mecanismo mostrando que foi a seca, em excesso, enfim. Nesse tipo de situação, existem algumas divergências e a discussão é tão complexa, que a gente não tem esse período jurisprudencial. Nós não temos jurisprudência a respeito disso hoje. Procurar alguma questão nesse sentido, tu não vai achar. Outras questões importantes, a questão da emergência da planta, do primeiro trifólio, atingimento, eu acho que é um ponto importante. E a gente sempre olha nos contratos que a gente chama de caráter teleológico, ou seja, por que aquela cláusula está ali? Por que se colocou isso? Por que eu quero preservar? Eu quero evitar que a pessoa simplesmente não tenha nenhum cuidado. Se eu plantei, mas se tu não tiver um cuidado mínimo, a planta não vai emergir. E se tu fizer seguro pensando que desde cedo não vai emergir, então não pode ter seguro.
Então eu garanto uma mínima contrapartida do segurado, porque eu sei que ele vai ter que fazer um bom preparo de solo, vai ter que ter atividades mínimas para aquela plantinha emergir. Né? Então isso que a gente quer evitar que o segurado de má fé vá lá e jogue a semente no centro. Não deu porque não deu. Um outro lado disso, a gente tem enfrentado algumas situações onde a seguradora alega essa, porque na verdade isso é uma cláusula que starta a cobertura, né? O Juliano falou muito bem esses dias, nós temos diferença aqui entre a vigência do contrato e a vigência da cobertura, enfim. O contrato foi feito antes, mas a cobertura se inicia, existe uma cláusula que ela aciona a cobertura a partir dessa emergência. Significa dizer, antes disso não tem cobertura, e depois da morte da planta também não tem cobertura. Mas esta cláusula que dá esse start, digamos assim, muitas vezes o segurador diz, não houve emergência. E tu vai na lavoura ver o laudo da regulação, a planta está em V5, V8, R2, R4, ou seja, aí parece uma questão também, não há como a planta chegar naquele estágio se ela não tivesse de fato emergido. Mas são questões, como eu disse, complexas, o mercado vai precisar amadurecer, são muitos os debates qualificados que a gente pode ter em cima desse tema. Eu não quero, ficaria se pudesse 2, 3 horas aqui, tem muita coisa para falar sobre esse tema, e para quem é dessa área e está envolvido com isso, o corretor, eu volto a dizer, eu sempre digo, né, André, com muito respeito, a atividade do corretor é a mais complexa e importante do mercado de seguros. O corretor está numa frigideira quente, porque precisa ter boa relação, precisa ter um bom trato com a seguradora, a gente sabe que isso é importante, precisa apresentar o seu segurado com qualidade e fica às vezes no meio do fogo cruzado, importantíssimo. Então o corretor precisa estar atento a isso e entender, para poder tratar disso de uma maneira muito adequada, muito preparada, conversar com a seguradora. As seguradoras estão abertas ao diálogo, eu tenho passado por isso, é possível conversar, fazer entender. Eu sempre falo, eu concordo, o segurador não é processo contra si. Vai ter situações que tem que ter, sem dúvida, vai ter, não tem, e algumas são legítimas, algumas porque por isso o contrato muda, a situação muda, as cláusulas mudam, e aí eu vou ter que às vezes discutir se aquilo lá faz sentido ou não faz sentido. E quantas vezes se viu o mercado amadurecer e entender, olha, isso não tem cobertura, vai entrar com 100 ações perpetuosas, e as seguradoras também verem situação que ela colocou no clausulado e depois o judiciário fala assim, não, essa aqui eu não vou tocar. E a seguradora que ela faz, ou ela regra tudo, ou ela troca aquela cláusula, ou ela não faz mais de seguro. O mercado acaba respondendo de uma forma ou de outra. Porque eu não posso somente jogar a culpa nos números, porque o segurador é do número. Nós estamos fazendo 6 milhões de prêmio e 8 de liquidação. Bom, nós temos que ver como fazer. Ou a gente aumenta esse seguro, ou a gente pede mais subvenção, ou a gente deixa de fazer algumas contratações que são mais arriscadas, porque eu não posso usar isso como justificativa para não pagar um segurado para a gente conferir. Eu tenho que apertar o cerco, o segurador vai ter que ver o que faz. E eu diria mais, nós todos temos que ver. Porque é muito complicado a gente jogar todo o peso para a seguradora, daqui a pouco ela vira as costas e quer saber? Não tem mais. Aqui no sul começou o segundo dos pivôs de irrigação, não me lembro, começou a vender linear. Bate um ventinho no ano, aqui derruba 3, 4 pivôs, mas vamos embora. Não tem como fazer, não se paga. Se eu for tocar um prêmio que fecha a conta, ninguém faz. Então assim, no agro a gente tem essa vantagem, o prêmio do seguro do agro é caro. Que bom que tem uma subvenção federal que ajuda um pouquinho, porque fora disso seria difícil. Um Brasil, um país que não tem a cultura da venda do seguro como deveria ter, se comparar com outros países, a gente ainda compra muito seguro menos do que deveria. Tu imagina no agro com esse preço que é se não tivesse subvenção. Então assim, seria um mínimo de pessoas que fariam o seguro, e é uma necessidade. Então a gente tem esses enfrentamentos pela frente. Com relação, tinha só mais um que já não está para falar. De outras questões que a gente tem visto de problema, histórico de área e tipo de solo. E aí entra o novo fazendo corretor. Isso é pergunta que tem que ser feita bem clara, tem que estar respondida lá. E aí a minha crítica aqui, né? Seguros de banco, vocês têm que fazer porque não tem outro jeito. Daí que a gente tem vindo. Quando vem problema aí, vem de informação mal prestada, o caso, meu gerente fez lá e disse que botou lá o tipo que é. Tem tudo para dar errado, mas o meu problema é o seguinte: o segurador está certo em negar, tá? Eu disse que o tipo era 2, chegou lá o tipo é 1. O segurado, coitado, também está certo que queria resolver, também está certo. Onde é que está o erro? Na falha informacional, que é fundamental. O segurado precisa prestar informações, ele conhece mais nesse ponto da sua lavoura do que a seguradora. Assim como a seguradora tem o outro lado dessa moeda, prestar informações importantes com relação ao risco excluído, risco não coberto. O já falou, faz lá um resuminho. Não adianta, eu aprendi contigo, a ionizante, a máquina de ressonância, né? De repente tem uma máquina de ressonância dentro da tua lavoura, daí não vai ter cobertura, mas para que tudo isso lá? Eu digo, o prêmio, o risco, quanto mais bem delimitado, melhor. Porque o próprio agro foi assim. Imagina um seguro que tem a cobertura para geada, um cara que planta na Bahia. Eu não preciso, não tem geada, enfim, outras mazelas que possam enfrentar uma lavoura. A gente consegue delimitar e enxergar isso. E aí, consequentemente, eu deixo de colocar cobertura lá que não faz sentido. Consequentemente, eu posso tirar um pouco de exclusão de cobertura, porque daí eu dou a cobertura com um caráter genérico. E depois eu venho tendo que tirar um monte de coisa que eu não posso cobrir.
boa parte delas que nem são riscos efetivos. Que seja, querem manter essas condições lá nesse texto, podem manter, mas pelo menos façam um quadro esquematizado, assim, olha, isso aqui, deixa eu te explicar uma coisinha. Manejo, essa é a questão. ZAR, prazo, é isso aqui. Semente, é assim que funciona. Eu acho que em 2 páginas tu consegue dizer, ó, tu entendeu isso aqui, porque se tu não cumpriu isso aqui, não vai ter cobertura. Eu acho que dá pra gente fazer, a gente vai conseguir ter um mercado mais organizado, com menos conflitos, e sobretudo porque, acima de tudo aqui, está realmente uma questão social importantíssima. Nós vivemos um país eminentemente agrícola, o motor do país é a agricultura, e se essa atividade não estiver bem linkada e bem relacionada com os seguros, a gente vai ter dificuldades para um lado e para o outro. Então, acho que a tarefa árdua para todos nós, para os operadores de direito que trabalham com essa área, para o Poder Judiciário, que vai ter que enfrentar isso. A gente teve esses dias conversando lá com a 5ª e 6ª Câmara do Tribunal, passando a eles que essa é uma problemática que vai vir à mesa para eles, e vão ter que tratar disso com muita maestria, porque pender essa balança equivocadamente demais para um lado ou para o outro vai trazer uma complexidade para o mercado. Então vai precisar se encontrar um equilíbrio. Eu encerro a minha fala aqui para deixar à vontade todos. Eu acho que o importante é que vocês participassem também, quem tiver dúvidas, contribuições. Eu acho que tem uma pauta extensa para falar aqui. Finalizo usando uma frase que eu roubei do Vadim Guri. Aliás, roubei a frase e implementei. Ele me provocou um dia de seguro, o agrícola, a atividade agrícola, é a arte de saber esperar. E é verdade. Eu acho que o seguro há de ser a ferramenta capaz de tornar essa espera tranquila. É disso que a gente precisa, porque é o que a gente compra quando faz seguro, é garantia. Não é como dizem muitas frases erradas, que em 10 anos nunca usei, sempre usasse. A gente sempre está usando o seguro. Agora, essa frase faz sentido quando eu realmente, depois daqueles 10 anos, tinha um problema, poxa, meu seguro foi lá e me ajudou. Aí eu sinto que valeu a pena todos aqueles anos. Agora, quando eu estou 10 anos com a garantia, no dia que eu preciso, por alguma circunstância que eu não conhecia, eu não tenho, esse cliente não volta mais. Não tem mais, ele perdeu essa confiança de ter. Independentemente se os outros acertam ou estão errados, a tarefa nossa é isso, fazer que esse conhecimento seja cada vez mais exponencial, porque seguros é 7% do PIB nacional, uma atividade importantíssima. É um mercado que todos nós falamos, quem chega não sai, porque ele é multidisciplinar, a gente estuda várias áreas de direito, e hoje a gente estuda agro, amanhã a gente estuda engenharia, depois da manhã a gente estuda medicina, depois da manhã a gente estuda, é o tempo todo, porque ele é multidisciplinar. Então, é um mercado muito rico. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir e fico à disposição das perguntas. Obrigado. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor.